Bom dia, meus irmãos. Estou aqui para ler Mateus capítulo 13, para refletirmos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindas aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao quem tem, se lhe dará, e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Glória a Deus. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir os que ouves e não ouviram. Atendei-vos, pois as parábolas do Senhor, do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não o compreendem, vem do maligno, e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de mais, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra
e compreende este frutifica e produz a 100 e a 70 e 30 por um. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o ele e o trigo. Deixai crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o os enfeixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão da mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas a semente, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm a aninhar-se nos seus ramos. Amém? A parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e a escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Porque Jesus falou por parábolas. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se ele, os seus discípulos disseram: explica-nos para a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Por assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, a escondeu, e transbordou de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Glória a Deus. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Glória a Deus. A parábola da rede.
O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que lança ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Coisas novas e velhas. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhe disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus preferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Glória a Deus, Senhor. Amém. Quero agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra, para nos confortar nossos corações e meditarmos todo dia, Senhor, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E colocar nos corações das pessoas que estão me ouvindo agora, para que Tua palavra seja importante, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém.